Atenção, senhoras e senhores, para a realização da sessão pública do leilão dos editais 01, 02 e 03 de 2019 da ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, para o arrendamento de áreas e infraestruturas públicas para a movimentação e armazenagem de granéis sólidos minerais, especialmente fertilizantes e sais, localizada dentro do Porto Organizado de Santos, denominada STS-20, de granéis líquidos, especialmente combustíveis, localizadas dentro do Porto Organizado de Santos, denominada STS-13A, e de carga geral, especialmente papel e celulose, localizada dentro do Porto Organizado de Paranaguá, no estado do Paraná, denominada PAR 01. A sessão seguirá conforme regras do edital a seguir resumidas. As proponentes deverão ser representadas por suas participantes credenciadas. Ao início da sessão, a comissão apresentará os volumes 2, contendo as propostas econômicas das proponentes aptas. As propostas deverão indicar o valor do outorga em reais, com 2 casas decimais, e deverão ser iguais ou superiores a R$1. Após o recebimento, será realizada a abertura, a verificação de propostas válidas, e essas serão publicamente lidas e classificadas em ordem decrescente, ou seja, a melhor classificada será a de maior valor de outorga. Caso haja apenas uma proposta válida, esta será considerada vencedora. Caso haja mais de uma proposta válida, a sessão seguirá para a fase de lances à viva voz, do qual participarão as proponentes cujo valor da proposta escrita esteja entre os 3 maiores valores em propostas escritas, independentemente dos valores das propostas apresentadas, ou seja igual ou superior a 90% do maior valor em proposta escrita, independentemente da colocação que tais propostas ocupem. Ao início do viva voz serão informadas as proponentes aptas ao viva voz e o maior valor da outorga apresentado até o momento. Para ofertar a viva voz, a participante credenciada da proponente deverá estar próxima ao púlpito, mostrar sua identificação e declarar o valor da oferta, com 2 casas decimais. Então, esse valor será repetido por mim para divulgação, prevalecendo o valor do meu anúncio caso ocorram divergências. As propostas à viva voz deverão superar o valor ofertado pela própria proponente, ser de valor distinto de outras propostas, alterar a classificação da própria proponente, respeitar o valor mínimo de variação entre propostas e respeitar o tempo máximo entre propostas. A cada nova proposta válida, haverá a reclassificação das proponentes. O viva voz será encerrado quando não houver apresentação de novas propostas no tempo definido. Caso não haja propostas à viva voz, será declarada vencedora a maior proposta escrita. Na hipótese de terem sido apresentadas propostas escritas com o mesmo valor e não tiverem sido ofertadas propostas à viva voz, serão aplicadas as regras do edital e os ditames legais. O desempate ocorrerá mediante a reapresentação de propostas escritas, estando melhor classificada a proponente que apresentar a maior proposta escrita. Caso seja verificado novo empate, terão preferência de classificação as empresas nacionais, as empresas que declaram investir em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Brasil e as empresas que declaram cumprir os requisitos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Permanecendo o empate, será realizado um sorteio entre as proponentes empatadas para determinar a proponente melhor classificada, no qual a primeira proponente sorteada será assim considerada. Obedecendo-se a todas as fases anteriormente expostas, a proponente vencedora será imediatamente informada por mim em nome da comissão. A proponente melhor classificada deverá ratificar a sua proposta
perante a comissão, mediante assinatura do modelo conforme edital, para que tenha validade o leilão. Posteriormente, será realizada a cerimônia de batida de martelo e a coletiva de imprensa pela ANTAC. Atenção para a realização do leilão da área STS 20. Será desclassificada a proposta cujo valor da outorga seja inferior a R$1. Em nome da comissão, estão aptas a participar do leilão STS 20. Participante Itaú, por favor, dirigir-se aqui à área reservada para o participante, representando o proponente consórcio TRH. Também convido aqui para a área reservada. Segundo participante, corretora Guide, representando o proponente ABA Infraestrutura e Logística S.A. Também está convidado. Terceiro participante, corretora Ativa, representando a proponente Hidrovias do Brasil, Holding Norte S.A. Peço à comissão a entrega do volume 2, proposta pelo arrendamento dessa proponente, ou de todas as proponentes, as 3 proponentes, para abertura, avaliação e leitura da proposta. Primeira proposta aberta, proposta do participante Guide, representando a proponente ABA Infraestrutura e Logística S.A., valor de outorga R$21 milhões. Repetindo, proposta da proponente ABA Infraestrutura e Logística S.A., representado pela corretora Guide, valor de outorga R$21 milhões. Na lateral. Segunda proposta, proposta da proponente consórcio TRH, representada pelo participante Itaú. Valor da outorga, R$40 milhões. Repetindo, a proposta da proponente consórcio TRH, representado pelo participante Itaú. Valor da outorga, R$40 milhões.
Terceira e última proposta, a proposta da proponente Hidrovias do Brasil Holding Norte S.A., representado pela corretora Ativa. Valor da outorga, R$ 65 milhões. Repetindo, proposta da proponente Hidrovias do Brasil Holding Norte S.A., representado pela corretora Ativa. Valor da outorga, R$ 65 milhões. Em razão de haver mais de uma proposta válida, o leilão terá continuidade com propostas à viva voz para as três proponentes, consórcio TRH, ABA Infraestrutura e Logística S.A., Hidrovias do Brasil Holding Norte S.A., por meio das participantes credenciadas, corretora Itaú, corretora Guide e corretora Ativa. Solicito que essas participantes posicionem-se para darmos sequência ao leilão à viva voz. As propostas à viva voz deverão respeitar o valor mínimo de variação entre propostas, que será de R$ 2 milhões, respeitar o tempo máximo entre as propostas, alterar a classificação da proponente e ser distinta das propostas das demais proponentes. Dentro de 1 minuto, darei início ao leilão à viva voz. Está aberto o leilão para apregoação à viva voz. Melhor apregoação até o momento, corretora Ativa, representando o proponente Hidrovias do Brasil Holding Norte S.A., R$ 65 milhões. Corretora Guide. Valor da outorga, R$ 67 milhões. Corretora Guide, representando a proponente Abra Infraestrutura e Logística S.A. Aceito a apregoação à viva voz. Corretora Itaú. R$ 68 milhões, corretora Itaú, representando a proponente consórcio TRH. Aceito a apregoação em viva voz. Corretora Guide, R$ 69 milhões. Corretora Itaú, R$ 70 milhões. Corretora Guide, R$ 71 milhões. Corretora Itaú, R$ 72 milhões. Corretora Guide, R$ 73 milhões. Corretora Itaú, R$ 74 milhões.
GAID, 75 milhões de reais. Corretora Itaú, 76 milhões de reais. Corretora GAID, 78 milhões de reais. Corretora Itaú, 79 milhões de reais. Aceito a apregoação viva voz. Corretoras Ativa e Corretora GAID. Melhor lance, Corretora Itaú, 79 milhões de reais. Representando o consórcio TRH. Corretora GAID, 80 milhões de reais. Corretora Itaú, 81 milhões de reais. Aceito a apregoação viva voz, Corretora GAID, Corretora Ativa. Corretora Ativa, 90 milhões de reais. Aceito a apregoação viva voz, Corretora GAID, Corretora Itaú. Corretora Itaú, 91 milhões de reais. Aceito a apregoação viva voz, Corretora GAID, Corretora Ativa. Melhor lance, Corretora Itaú, 91 milhões de reais. Representando o consórcio TRH. Aceito a apregoação viva voz, Corretora GAID, Corretora Ativa. Aceito a apregoação viva voz, Corretora GAID, Corretora Ativa. Aceito a apregoação viva voz, Corretora GAID, Corretora Ativa. Melhor apregoação viva voz, Corretora Itaú, 91 milhões de reais, representando o consórcio TRH. Aceito a apregoação viva voz, Corretora GAID, Corretora Ativa. Dentro de 1 minuto estará encerrado o leilão viva voz. Melhor apregoação, Corretora Itaú, 91 milhões de reais. Aceito a apregoação viva voz, Corretora GAID, Corretora Ativa. Melhor apregoação, Corretora Itaú, 91 milhões de reais. Corretora Ativa, 96 milhões de reais. Corretora Itaú, 97 milhões de reais. Aceito a apregoação viva voz, Corretora GAID, Corretora Ativa. Melhor apregoação, Corretora Itaú, 97 milhões, representando o consórcio TRH. Aceito a apregoação viva voz, Corretora GAID, Corretora Ativa. 99 milhões de reais, Corretora Ativa. 100 milhões de reais, Corretora Itaú. Aceito a apregoação viva voz, Corretora GAID, Corretora Ativa. Melhor apregoação, Corretora Itaú, 100 milhões de reais, representando o consórcio TRH. Aceito a apregoação viva voz, Corretora GAID, Corretora Ativa. Corretora Ativa, 102 milhões de reais. Melhor apregoação, Corretora Ativa, 102 milhões de reais. Aceito a apregoação, Corretora Itaú, Corretora GAID. Melhor apregoação, Corretora Ativa, 102 milhões de reais. Aceito a apregoação, Corretora GAID, Corretora Itaú. Corretora Itaú, 103 milhões de reais. Melhor apregoação, Corretora Itaú, 103 milhões de reais. Aceito a apregoação, Corretora GAID, Corretora Ativa. Aceito a apregoação, Corretora GAID, Corretora Ativa. Melhor apregoação, Corretora Itaú, 103 milhões de reais.
Dentro de 1 minuto estará encerrado o leilão viva voz. Melhor apregoação, corretora Itaú, R$103 milhões. Aceito a apregoação, corretora Ativa, corretora Guide. Melhor apregoação, corretora Itaú, R$103 milhões. Corretora Ativa, R$104.500.000. Melhor apregoação, corretora Ativa, R$104.500.000. Aceito a apregoação, corretora Itaú, corretora Guide. Aceito a apregoação, corretora Itaú, corretora Guide. Corretora Itaú, R$105 milhões. Melhor apregoação, corretora Itaú, R$105 milhões. Aceito a apregoação, corretora Guide, corretora Ativa. Dentro de 1 minuto, encerrará o leilão viva voz. Aceito a apregoação, corretora Guide, corretora Ativa. Melhor apregoação, corretora Itaú, R$105 milhões, representando o consórcio TRH. Trinta segundos. Dentro de 30 segundos, encerrará o leilão viva voz. Corretora Ativa, R$106.500.000. Melhor apregoação, corretora Ativa, R$106.500.000. Representando Hidrovias do Brasil, Holding Norte S.A. Aceito a apregoação, corretora Itaú, corretora Guide. Aceito a apregoação viva voz, corretora Itaú e corretora Guide. Melhor apregoação, corretora Ativa, R$106.500.000. Corretora Itaú, R$110 milhões. Melhor apregoação, corretora Itaú, R$110 milhões, representando o consórcio TRH. Aceito a apregoação, corretoras Guide, corretora Ativa. Melhor apregoação, corretora Itaú, R$110 milhões. Aceito a apregoação, corretora Guide, corretora Ativa. 1 minuto. Dentro de 1 minuto, encerrará o leilão a viva voz. Melhor apregoação, corretora Itaú, R$110 milhões. Aceito a apregoação, corretora Guide, corretora Ativa. Trinta segundos, senhores. Corretora Ativa, R$110.500.000. Melhor apregoação, corretora Ativa, R$110.500.000. Aceito a apregoação viva voz, corretora Itaú, corretora Guide. Melhor apregoação, corretora Ativa, R$110.500.000, representando Hidrovias do Brasil, Holding Norte S.A. Dentro de 1 minuto, encerrará o leilão viva voz. Melhor lance, corretora Ativa, R$110.500.000.
Aceito a apregoação, viva voz, corretora Itaú, corretora Gaide. Trinta segundos, senhores. Aceito a apregoação, viva voz, corretora Itaú, corretora Gaide. Melhor lance, corretora ativa, 110 milhões e 500 mil reais. Quinze segundos, senhores. Aceito a apregoação, viva voz, corretora Itaú, corretora Gaide. Corretora Itaú, 112 milhões de reais. Melhor lance, corretora Itaú, 112 milhões de reais. Corretora ativa, 112 milhões e 500 mil reais. Melhor lance, corretora ativa, 112 milhões e 500 mil reais. Aceito a apregoação, viva voz, corretora Itaú, corretora Gaide. Melhor lance, corretora ativa, 112 milhões e 500 mil reais. Aceito a apregoação, viva voz, corretora Itaú e corretora Gaide. 1 minuto, senhores. Dentro de 1 minuto, encerrará o leilão viva voz. Aceito a apregoação, viva voz, corretora Itaú, corretora Gaide. Melhor apregoação, corretora ativa, 112 milhões e 500 mil reais. Representando Hidrovias do Brasil, Holding Norte S.A. 30 segundos, senhores. Aceito a apregoação, viva voz, corretora Itaú, corretora Gaide. Melhor lance, corretora ativa, 112 milhões e 500 mil reais. 15 segundos, senhores. Aceito a apregoação, corretora Itaú, corretora Gaide. 5 segundos, senhores. Declaro fechado o leilão STS 20 para a corretora ativa, representando Hidrovias do Brasil, Holding Norte S.A., ao valor de outorga de 112 milhões e 500 mil reais. Solicito que a proponente melhor classificada ratifique sua proposta, a fim de que cumpra as exigências do edital. Te vejo lá 1h30, tá? Eles não estão ainda? Estão. Mas é só corretora, é outra empresa, né? Eu não declaro fechado. Onde está isso aqui mesmo? Está aqui, né? Não, várias propostas básicas. Não, peraí. Tá. De cima, né?
Atenção para a realização do leilão da área STS 13A. Será desclassificada a proposta cujo valor da outorga seja inferior a R$ 1. Em nome da comissão, estão aptas a participar do leilão da área STS 13A as participantes GUIDE, representando a proponente ABA Infraestrutura e Logística S.A. e a participante ATIVA, representando a proponente Empresa Brasileira de Terminais e Armazéns Gerais Limitada. Por favor, peço que as proponentes e participantes acessem aqui a área reservada para darmos início à abertura das propostas. Em seguida, a comissão já entregou o volume 2. Daremos início à abertura, avaliação e leitura da proposta. Primeira proposta aberta, proposta da proponente ABA Infraestrutura e Logística S.A., representado pela participante GUIDE, valor de outorga R$ 35 milhões. Repetindo, proposta da proponente ABA Infraestrutura e Logística S.A., representado pela GUIDE Corretora, valor de outorga R$ 35 milhões. Por favor, próximo. Proposta da Empresa Brasileira de Terminais e Armazéns Gerais Limitada. Segunda proposta, proposta da proponente Empresa Brasileira de Terminais e Armazéns Gerais Limitado, representado pela corretora Ativa, valor da outorga R$ 50 milhões. Repetindo a proposta da Empresa Brasileira de Terminais e Armazéns Gerais Limitada, representado pela corretora Ativa, valor da outorga R$ 50 milhões. Em razão de haver mais de uma proposta válida, o leilão terá continuidade com propostas à viva voz para ambas as proponentes, a ABA Infraestrutura e Logística S.A., representado pela GUIDE, e Empresa Brasileira de Terminais e Armazéns Gerais Limitada, representado pela corretora Ativa. Solicito que essas participantes credenciadas se posicionem. Em seguida, daremos início ao leilão à viva voz. Lembrando que as propostas à viva voz deverão respeitar o valor mínimo de variação entre propostas, que para esta área será também de R$ 2 milhões. Respeitar o tempo máximo entre propostas, alterar a classificação da proponente e ser distintas das propostas das demais proponentes. Dentro de 1 minuto, darei início ao leilão à viva voz.
Está aberto o leilão STS 13A na fase de propostas à viva voz. Melhor proposta escrita, entregue pela proponente Empresa Brasileira de Terminais e Armazéns Gerais Limitada, representado pela corretora ativa, com valor de outorga de R$50 milhões. Aceito a apregoação à viva voz, corretora Guide. Melhor lance, corretora ativa, R$50 milhões, representando a Empresa Brasileira de Terminais e Armazéns Gerais Limitada. Aceito a apregoação à viva voz, corretora Guide. Aceito a apregoação à viva voz, corretora Guide. Dentro de 1 minuto, o leilão à viva voz será encerrado. Melhor apregoação, corretora ativa, R$50 milhões, representando a Empresa Brasileira de Terminais e Armazéns Gerais Limitada. Aceito a apregoação à viva voz, corretora Guide. Trinta segundos, senhores. Aceito a apregoação à viva voz, corretora Guide. 15 segundos, senhores. Aceito a apregoação à viva voz, corretora Guide. 5 segundos. Em nome da comissão, declaro encerrada a fase de apresentação de propostas para a área portuária STS 13A. A proposta vencedora será informada por mim, em nome da comissão, ao final do leilão da área portuária par 01. Em seguida, darei início ao leilão da área portuária par 01. Atenção para a realização do leilão da área par 01. Será desclassificada a proposta cujo valor da outorga seja inferior a R$1. Em nome da comissão, está apta a participar a proponente Klabin S.A., representada pela participante XP Investimentos. Por favor, convido a proponente Klabin S.A. e a participante XP a se posicionarem para a abertura do volume 2. Dar início à abertura, avaliação e leitura da proposta. Proposta entregue pela proponente Klabin S.A., representado pela corretora XP. Valor da outorga de R$1 milhão. Repetindo a proposta da proponente Klabin S.A., representado pela corretora XP.
valor da outorga de R$ 1 milhão. Em razão de haver uma única proponente com proposta válida, em nome da comissão, declaro fechado o valor de outorga de R$ 1 milhão, ofertado pela proponente Klabin S.A., representado pela participante corretora XP. Aqui a gente volta. A gente volta, faz isso aqui. Em nome da comissão, para o leilão do edital 02, referente à área portuária localizada dentro do Porto Organizado de Santos, denominada STS 13A, declaro fechado o valor da outorga de R$ 35 milhões, ofertado pela proponente ABA Infraestrutura e Logística S.A., representado pela corretora Guide, em atendimento ao item 22.14 do edital. Solicito à proponente que ratifique sua proposta, a fim de que seja válido o disposto no leilão. Presidente da comissão. Presidente da comissão. Entrega para a Camila. Quer confirmar com ele? Ratificar com... Onde ele vai ratificar a proposta? Não, que ele quer saber. A gente procura. Vai ser aqui. Pede para ele segurar que a gente vai te informar. Isso. Posso fazer? Em nome da comissão, declaro encerrada a sessão pública dos leilões número 1, 2 e 3 da ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, para o arrendamento de áreas e infraestruturas públicas para movimentação e armazenagem de granéis líquidos, especialmente combustíveis, localizada dentro do Porto Organizado de Santos, denominada STS 13A, de granéis sólidos minerais, especialmente fertilizantes e sais, localizada dentro do Porto Organizado de Santos, denominada STS 20, e de carga geral, especialmente papel e celulose, localizada dentro do Porto Organizado de Paranaguá, no estado de Paraná, denominada PAR 01. Em seguida, daremos início à cerimônia de batida de martelo.
Não. Não, quando ele ganhar, eu já vou separar. Não, não vou fazer você, tá? Fica na sua consciência. Quando ele ganhar, fica na sua consciência. Fica na sua consciência. Ele vai ser o cara que vai fechar o TLD que vai ser comigo. O TLD que vai ser comigo. O que você acha? Eu acho que você vai me fuder. Fechando os nomes, né? Uau! Ô, Guilherme, você toca essa? Entendi. O que é? São as autoridades. Dá pra entender. Eu vou ler com você aqui, peraí. Ela me mandou agora, pessoal, mas tô de manhã inteira. Governador do Paraná. É o Carlos Massa Ratinho Júnior, governador do Paraná. Aí vem o diretor-geral do ANTAC. Ouvia. Dalberto. Tokarski. É um cara. Diretor da Alberto. Eu chamo todos agora? Pode chamar pra batida, todos pra batida. Se quiser fazer blocos, Não, mas eles que decidem. Você só mexe não. dá pra chamar todos ao mesmo tempo. Então a gente fala que bate todo mundo junto. Vai chamar o governador do Paraná. Ou então chama os vencedores do par 1 e no final chama ele junto. Porque eu acho que ele queria ficar no meio das autoridades. Mas Lógico. a Carol me indicou, entendeu? Então faz para o primeiro. Qualquer coisa que você quiser sair no SS, ele faz. Porque a Que a terceira. sexta mesmo vai ser no final, né? Começa pelo par 1, então. Chama os vencedores do par 1, o governador e depois as autoridades. O que é isso aqui? APA, diretor-presidente da APA. Marta Senior. Seiler. Senior. Seiler, francês. Ah, e, por favor, acrescenta a comissão também, quando for chamar as autoridades. E a comissão de investigação. Eu coloquei que é o quê? Representantes. Os representantes da comissão. O Bruno não tá aqui. Ele é o presidente da comissão, ele é o presidente. Então, só chama ele ou chama? Mas chama os representantes da comissão. Tá bom. Ele gosta de união. Esse é o... A gente entregar esse daqui. A B3SA Brasil Bolsa e Balcão tem a honra de convidar para a cerimônia de batismo de martelo o excelentíssimo senhor ministro da Infraestrutura, senhor Tarcísio Freitas, por favor, aqui ao nosso púlpito. Convido também o senhor Diogo Piloni, secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários. Convido o excelentíssimo senhor governador do estado do Paraná, senhor Carlos Massa Ratinho Júnior, por favor.
senhor Mário Povia, diretor-geral da ANTAC Paraná. Senhor Adalberto Tokarski, diretor da ANTAC. Senhor Fábio Lavor, diretor da Secretaria Nacional de Portos. Convido também o senhor Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho, diretor, presidente da CODESP. Senhor Franciscal Mendes, diretor da ANTAC. Senhor Luiz Fernando Garcia da Silva, diretor-presidente do APA. E a senhora Marta Serier, secretária da PPI. E os representantes da Comissão Especial de Licitação, por favor, aqui para a nossa cerimônia. E iniciarei com o proponente vencedor da área portuária PAR 01. Por favor, aqui para a cerimônia de batida de martelo, com as autoridades presentes. Habituei, que eu não habituei. Essa promessa agora vai pegar. Agora. Não é meu martelo, não. Ah, é? Oh, que legal. Bom, nós foi um parte pouco espinho. Martelo especial. Bacana, bacana. Eu disse que Ministro, se estiver sobrando um martelinho lá, tá certo. Rapaz, se eu tivesse guardado todos os martelos, todos os leilões que nós fizemos na época do PPI até agora. Você virá como uma sala só para ele. Uma sala só para ele. Eu dou para. Por favor. Vocês são protagonistas. Parabéns, obrigado por ganhar sucesso, sucesso aí nos investimentos. A inauguração foi como que enxerga lá. Vou marcar muito hora aqui, tá bom? Muito obrigado. Obrigado de coração, parabéns aí, mais uma vez. Um abraço. Convido agora a proponente vencedora da área portuária STS 20, Hidrovias do Brasil Holding Norte S.A., representado pela corretora ativa, para a cerimônia de batida de martelo. Oi? Seja o primeiro de vários. Obrigado, Mário. Obrigado. Muito bom. Tá aberto. Deixa eu ter ele aqui também. Fica no meio aqui, Bruno. Vem ter. Deixa eu ter aqui, eu só. Fica do lado do Bruno. Vem aqui, Fabão. Vem. Aqui, ó. Aê!
Prazer de convidar agora o representante vencedor da área portuária STS 13A, proponente ABA Infraestrutura e Logística S.A., representado pela corretora Guide. Tá aqui, ó, sensacional, inteirinho. E eu bato vontade, é pra dar sorte. 2 aninhos. 2 aninhos. Beleza. Se quiser, eu faço só pra ele. Já aqui. Esse é o artista que nos causa tanta alegria. Pergunta é, o senhor testa antes, não? O cabo é de P, né? Para aguentar a porrada. E ele aguenta bem, viu? O ministro é bem bruto. Não, ele é jogo bruto, ele é dos mais delicados. Viu, ministro? Tô achando que o senhor tem Então ele... Vambora. Cadê o pessoal do Hidrovias do Brasil? Ah, show de bola. Pô, eu vou lá. Escolher um leilão legal pra trazer ele. Eu vou também junto. Será um prazer. Queria tirar foto com a minha diretoria, mas não marcar isso. Em seguida, será realizada a coletiva de empresa pela ANTAC aqui no nosso auditório à esquerda. Agradeço a todos pela presença no leilão. Tenham todos um bom dia.